Diante disso aqui, e depois que vocês aprenderam nas igrejas, e eu não vou repetir o que falei ontem, sobre maldição hereditária, e essa é uma coisa antiga, que ganhou existência enlouquecida e fanática no Brasil nos anos 80. Eu não vou mencionar as pessoas que trouxeram essa loucura para cá, mas ela veio aí na esteira de teologia da prosperidade, confissão positiva, quebra de maldição hereditárias, todas essas coisas e as demais que a elas estão associadas e em prática plena no meio de quase todo o ambiente religioso chamado evangélico nos nossos dias, infelizmente. Então, eu disse de onde vinha essa história de maldição e como até hoje há uma quantidade enorme, a maioria absoluta dos crentes crê nisso. Por exemplo, nessa eleição que a gente teve, eu disse, muita gente votou em quem o pastor mandou votar, dizendo que quem não votasse ficaria sob maldição. Maldição pessoal, maldição particularizada, maldição singularizada, maldição para esmagar você e sua casa. Se você não votasse no candidato ordenado pelo pastor em nome de Deus, é ou não é verdade? Me falem se não foi assim. Eu não estou enganando nem mentindo. Todo mundo estava lá. Todo mundo viu. Aí tinha uma segunda maldição. Além de você ser amaldiçoado, caso não faça o que eu estou lhe mandando fazer politicamente, tem mais. O Brasil inteiro vai ser amaldiçoado. Porque eu sei o script, eu sei como eles trabalham para manter a população sob o medo, o terror, o apocalipse zumbi da obediência. É isso que fazem, é terrível, é trágico, mas é isso. E as pessoas creem e ficam apavoradas, ficam com medo, meu Deus, e se eu fizer isso? Ou as leituras que você já fez. Meu filho está tomando droga, foi porque eu parei um ano de frequentar a igreja, de ir ao culto. Ou a minha filha, de 18 anos, está indo para o funk com uma bunda linda, e eu soube que ela está pegando todo mundo geral, porque eu parei de dar o dízimo. Eu recebi uma profecia que a minha carne está sendo comida da minha filha porque eu parei de trazer o dízimo para o pastor, para o tesouro do pastor. Não é o tesouro do Senhor, não é para nada disso, é para o bolso mesmo dos caras e você fica sendo enganado. E aí as maldições vão continuando. Teu marido se apaixonou por alguém, como tem gente acontecendo do mesmo modo todo dia. Aconteceu com o teu, como aconteceu com o da vizinha, e o da outra, e o da outra, e o da outra. Mas no seu caso, a interpretação é que foi maldição. Maldição. Por quê? Porque é isso que vocês aprenderam. Tudo é maldição. Jesus não serve para nada. Não serve para coisa alguma. O dízimo dado protege mais do que Jesus. A frequência ao culto, sem faltar, protege mais do que Jesus. A obediência às ordens pastorais, sejam elas quais forem, são mais importantes do que a obediência ao evangelho, que você já nem lê, porque não precisa, já disseram para você que basta ouvir o que o pastor diz e seguir. E você vai seguindo, fazendo e atropelando o evangelho de Cristo. Louca e desnecessariamente contra você mesmo. Por quê? Porque tem medo que se desobedecer o ungido do Senhor, você vai ser ferido. Uma maldição virá contra você. Tudo isso coisa inventada, produzida, gerada no laboratório do inferno, da criação de medo, de pânico e de controle sobre a alma ignorante. Aí vem Jesus e nasce de uma genealogia muito pior do que a sua, muito pior do que a minha.
Minha genealogia, perto da genealogia de Jesus, é uma genealogia de santos e de santas. Há muito tempo. Meu Deus, que genealogia pesada essa aqui. E é dessa história. E é apesar dessa história. E é contra essa história que eclode o sol nascente das alturas, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que levou sobre si a iniquidade de nós todos, que se fez maldição de uma vez por todas, definitivamente em favor de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Quem de fato conhece o Evangelho, vive o Evangelho, pratica o Evangelho, é cheio da mente de Cristo, da consciência do Evangelho, selado pelo Espírito Santo da promessa, anda cheio do amor de Deus e dá o fruto do Espírito Santo, pode entrar no inferno, como Jesus disse. As portas do inferno não prevalecerão. Significando dizer que, olha, dá para passar na portariazinha e escapar. Não! Quando ele diz as portas do inferno, ele está falando, você entra, você arromba, você vai lá dentro, você tira e você puxa. Você arromba, inferno. Quando você fica cheio desse Espírito de Cristo e crê que na cruz ele levou toda a maldição, contra você não vale maldição. Como até o falso profeta Balaão falou para Balaque no Monte Moabe, quando ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel, e ele tentou várias vezes amaldiçoar, e na terceira vez ele não conseguia. Ele tentava amaldiçoar e só saíam bênçãos. Na terceira vez, Balaque disse, olha, eu te contratei para tu dizeres o que é mal, não o que é bom sobre esse povo. Aí ele disse, eu não posso amaldiçoar aqueles a quem o Senhor abençoou, porque contra este povo não vale encantamento nem maldição. Contra este povo não vale encantamento nem maldição. Isso era no Velho Testamento, com a lei de Moisés, andando no deserto, com uma população inteira que Deus não deixou entrar em Canaã, porque é o pessoal do bezerro de ouro, da incredulidade, da fornicação, mas ainda assim, por causa de uma promessa do Senhor, olha o que Balaão, o falso profeta, diz, com conhecimento de causa, contra este povo não vale encantamento. Ora, se isso era assim no tempo da primitividade absoluta, da idade da pedra, das tábuas de pedra, dos Flintstones, da Bíblia, imagine agora, em Cristo Jesus, qual é a minha segurança, a sua segurança, a minha proteção. Eu entro no inferno. Ninguém tenha dúvida disso, não há lugar infernoso que me cause um arrepio. Não tenho arrepios a dar para o inferno. Meus arrepios são todos de amor, de alegria, de comoção, de compaixão, de perplexidade, quando eu vejo a beleza de Deus explodir num ser humano, ou na criação, ou na natureza. Agora, inferno, demônio, pode vir que é para ser traçado. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha casa. Eu sou descendência de Jesus. Eu sou descendência de Cristo. Eu não sou filho de nenhuma dessas figuras aqui. Eu sou diretamente filho de Deus em Cristo Jesus. Eu nasci no útero do Espírito Santo, da água e do Espírito. Nasci de novo, fui feito uma nova criatura. E nenhuma maldição valia contra o Israel da idade da pedra, imagina contra mim.
que sou filho da face revelada de Deus em Cristo Jesus. Sou filho do Evangelho, da obediência, da promessa, da certeza, da constância, da fidelidade, do Deus que venceu e rasgou as garras da morte em Jesus, ressuscitando de entre os mortos. E ele vem e diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Nos céus e na terra. Nos céus significava sobre todas as camadas dimensionais, sobre todos os heavens. Não é o céu sky, não é o céu espaço temporal, não é o céu da atmosfera, estratosfera, ou do espaço sideral. Não, isso é cosmos, espaço temporal. Está falando dos céus, conforme a cosmologia judaica, com as camadas de celestialidades, de anjos, de principados, de potestades, de poderes, de tronos, de soberanias, de todas as coisas, de querubins, tudo. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. E aí eu sou discípulo dele, vou ter medo de quê? De um pastor que fez uma profecia contra mim? Olha, eles se reúnem há anos falando mal de mim, me amaldiçoando há anos e anos e anos. Desde o tempo em que eles fingiam falar bem de mim o tempo todo, que diziam que eu era uma figura incomparável em séculos, que eu era isso, aquilo, aquilo outro, e que tinham mais inveja do que amor, carinho e consideração, até depois, quando eles tiveram a liberdade de tentar me achincalhar, e de amaldiçoar, e de desejar a minha morte. Olha só, faz 25 anos que explicitamente alguns deles fazem isso e me amaldiçoam todos os dias. Enquanto eu tenho ouvido testemunhos de pessoas que se dizem satanistas, jovens, jovens simpáticos, jovens carinhosos, jovens contraditoriamente doces, dizerem o seguinte: olha, esse aí é um homem de Deus. Contra ele, todas as mandingas que a gente conhece não têm nenhum poder. E eles estão falando apenas a verdade, que eu acolho com certeza. Porque é isso que eu sei, é isso que Jesus promete, que foi tudo levado na cruz. Toda maldição. Não sobrou nada para mim. Não restou coisa alguma. Ele rasgou tudo e encravou na cruz. Foi o que eu afirmei ontem. Agora, hoje, começando aquilo que eu vim para dizer no dia de hoje, depois de repetir necessariamente o que eu disse anteontem, eu digo para você o seguinte agora. Depois de crer, se você de fato crê nisso tudo, se não é só a conversinha de quem vai aos templos, fica lá, canta, dá dízimo, mas não tem fé em pastor, tem fé na congregação, tem fé no sistema religioso, tem fé nisso aí, acha que se fizer parte daquela abóbada, se entrar naquele casulo, se fechar naquela concha, então está protegido. Mas que fora daquela concha o diabo come todo mundo. E Jesus não tem nenhum poder, não pode fazer absolutamente nada a respeito. Nada a respeito. Hoje eu, por acaso, antes de ligar aqui, passei e tinha um teólogo adventista falando, dizendo que o diabo só faz o que faz no mundo porque Deus não enfrenta o diabo com os poderes divinos. Porque se Deus enfrentasse o diabo com poderes divinos, não seria um enfrentamento, seria um esmagamento, acabaria. E a questão é outra. O mal só é mal entre os humanos também por causa do amor de Deus. Ninguém nunca conheceu a ira do Senhor. Nunca. A gente conheceu arremedos de ira divina. Nem os anjos jamais conheceram a ira do Senhor. Nem Satanás jamais conheceu a ira do Senhor. Nenhuma criatura jamais conheceu a ira do Senhor.
Porque a ira do Senhor é absolutamente insuportável para toda a criação. Então, Deus deu livre-arbítrio a todos nós, a seres humanos, a todas as criaturas conscientes e a anjos e a seres multidimensionais também, que escolhem o bem e o mal. E assim, como eu sou revestido pelo poder de Deus para enfrentar o diabo, as outras criaturas do bem, daqueles que fizeram a opção dimensional por labutarem com as armas de Deus, que são armas de verdade, justiça, amor, piedade e coragem em Deus, em fé. Todo aquele que milita nas milícias, nas hostes celestiais de Cristo, usa essas armas espirituais, que não são carnais, como Paulo diz, mas são poderosas em Deus. Esses estão atropelando qualquer força e qualquer diabo em qualquer lugar. Só quem não sabe disso é quem nunca teve a experiência factual de saber como é que é. E aí não precisa ser uma multidão, um apenas, um, cheio de fé, amarra milhares. Milhares, influencia milhões no mundo físico e amarra o mundo espiritual de tal modo que quando aparece alguém cheio do Espírito Santo mesmo, andando com Jesus, Paulo diz que os principados e as potestades aprendem a sabedoria de Deus na vida dessa pessoa, ou dessas pessoas, ou dessa comunidade de fé que ande com esta consciência espiritual. Essa é a promessa de Jesus, esse é o Novo Testamento. Quando você toma posse disso, não importa teu avô, a tua avó, se você vem de uma descendência da Messalina, mulher de Cláudio Imperador, que ganhava de tudo que é prostituta de Roma, em concurso de prostituição. E o marido dela tinha até orgulho, porque mandavam enfileirar os soldados mais dotados para ver quem é que aguentava mais aquela penetração perversa. E a Messalina ia, colocava uma Messalina num quarto, e a prostituta ou as prostitutas mais voluptuosas de Roma em outras cabines, e aí a fila andava. Depois de um tempo, tinha gente que no 15º dizia não aguentava mais, estou toda estourada. Outra, no 20º tal, não dá mais. É cada gladiador, é cada homem que chega aqui com uma coisa enorme, está empurrando o meu útero quase pela boca. E foi no final da madrugada, de manhã, o dia amanhecendo, numa dessas manifestações de gladiamento prostituído entre Messalina e prostitutas, a última prostituta se rendeu ao sol nascente, com dezenas de pessoas, e Messalina disse: já acabaram? Pode vir mais, pode vir mais, pode vir mais. Você pode ser da descendência de Messalina. Messalina pode ter sido tua mãe. Tua mãe. Mas isso não tem nada a ver contigo. Você crê em Jesus? Não fica pensando que tem um espírito de pombagira em você que vai te atacar. Se a tua filha, porventura, que nasceu de ti, tem essa avó Messalina atrás dela, e ela, porventura, chegar na adolescência e ficar assim, muito espiritada, não entre em pânico achando que é nenhuma maldição hereditária. Faz parte de uma cultura que visita a gente, às vezes, até a 3ª e a 4ª geração, mas não é uma maldição, é um elemento cultural a ser quebrado pela luz da verdade. Pela luz da verdade. Quando eu entendo o que ficou para trás, de onde eu vim, e o que Jesus fez em meu favor, e como nele eu estou absolutamente protegido, guarnecido, vestido, e posso permanecer inabalável contra tudo e contra todos. Quando eu creio isso, e eu aprendo o Evangelho,
que em Cristo as maldições foram quebradas na cruz, e tem alguma coisa que eu vejo sendo transferida para um filho ou para uma filha, eu sei que tem os elementos de natureza, de condicionamento genético, sei que a recorrência de mesmas práticas geracionais numa família pode criar um encadeamento psicocultural que tem tendência a se transformar em reações, em manifestações já sinápticas, quase que neurais. É uma questão agora de ensinar, porque o cérebro é ensinável, a mente é ensinável, o caráter é ensinável. Deus deu uma plasticidade extraordinária ao cérebro, de nada que nenhuma coisa ruim precisa ficar definitivamente fixada no cérebro humano. Ele pode se desfixar, ele pode fazer mutações de dinâmica plástica, faz novas sinapses. Quando o espírito nasceu de novo, quando o caráter foi regenerado pela iluminação na verdade do Evangelho, e a luz explode de dentro para fora, ainda que o cérebro tenha muitos condicionamentos, eles vão dar lugar à nova atitude de caráter, à nova atitude de decisão, ao novo livre-arbítrio, às novas escolhas, à nova consciência, às novas determinações. E não é muito tempo que seja necessário. A gente vai ajudando. Quando você vê a sua filha que estava ali com propensões estranhas, de repente começa a ter prazer em estudar, começa a ter prazer em namorar legal, começa a ter prazer em tantas coisas saudáveis, ou descobre um esporte que muda a vida dela, ou faz algum... Tudo isso é graça divina. Graça divina. Às vezes eu vejo pais reclamando dos filhos, porque eles não vão para a igreja. Aí eu digo, qual é a tua igreja? O cara me conta, e eu fico ouvindo. Nem sempre eu tenho coragem de dizer, olha, ele não vai para essa igreja nem morto, cara. Mas eu deixo o sujeito explorar o que ele quer. Aí eu só pergunto, escuta, ele é bom aluno? Ah, é maravilhoso. Ele pratica algum esporte? Há vários. Adora fazer esporte. É um garoto atlético, saudável. Ele é um bom filho, obediente, muito obediente. Trata a mim, minha mulher, ama os avós. Quando tem alguém doente na família, ele está sempre lá. Agora, não quer ir para a igreja de jeito nenhum. Por quê, pastor? Eu digo, porque ele é saudável. E porque ele é tão saudável que ele viu que a tua igreja adoece a cabeça das pessoas. E ele não quer ser um dos doentes, nem quer ser um dos traumatizados sexuais, nem quer ser um dos paranoicos crônicos, nem quer ser um dos neuróticos, nervosos, inquietos, tomando remédio contra as agitações e as ansiedades, porque ele vê que você é assim, sua mulher é assim, a congregação toda é assim, e vocês obedecem à doença de um pastor que é mais doente do que a congregação inteira e vende a doença dele como revelação de Deus. E vocês pagam. Deixa esse teu filho em paz, pelo amor de Deus. Não afasta ele de Deus. Porque Deus não é a igreja. Se ele tem tudo que o Evangelho manda que um ser humano seja, por que você quer estragar o Evangelho na vida do seu filho, enfiando religião podre nele? Religião sem Deus, religião sem Evangelho, religião sem Cristo, religião sem amor ao próximo. Que o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, diz que a única religião que existe não é em relação a Deus, é aquela que me religa ao próximo, ao órfão, ao viúva, ao pobre, ao necessitado, ao carente, ao desvalido. Essa é a religação, é horizontal. Quem se religa nesse nível é porque já está religado no amor de Deus. Quem não se religa nesse nível horizontal pode usar o nome de Deus o quanto queira. O Senhor Jesus dirá, eu nunca te conheci, sai daqui. Sai daqui. Agora, se você crê, o resto é trabalho de admoestação, de pai, de mãe, de cultura.
Por exemplo, não do lado da minha família paterna, e na minha família materna eu tive um avô muito promíscuo, tão promíscuo que ele era marinheiro, ia de porto em porto naquele tempo. E cada porto era uma mulher. E quando eu nasci, eu ouvi essas histórias. Quando eu já tinha uns 4 anos, eu comecei a entender melhor aquele avô. Quase ninguém falava dele na família. Ele era uma figura praticamente morta na memória, porque ele não parava em casa, ele tratou mal a minha avó materna, ele teve sífilis, morreu de sífilis, passou doença venérea para minha avó antes de ter a sífilis definitiva, e ela se curou, falou, olha, eu vou cuidar de ti até a morte, mas você nunca mais toca em mim. E ele morreu na casa dela, da pior maneira possível, com a sífilis sem tratamento, produzia nos seres humanos, que ia do enlouquecimento a todo tipo de putrefação que podia acontecer. Sepultaram-no. Ele não era uma figura falada. O avô falado na minha casa era o pai do meu pai, que era um ser tipo Gandhi, um ente de misericórdia. Não era evangélico nem protestante, católico mais ou menos, mas a religião dele era o próximo, era o amor ao próximo. Não era espírita kardecista, não era nada. A religião dele era o próximo. A religião dele era amor, justiça, verdade e paz. Meu avô. Mas, do lado da minha primeira esposa, quando eu casei e tivemos os filhos que tivemos, que ao todo foram 5, Jesus levou um com menos de 24 horas e o outro com 22 anos, e eu e ela criamos os outros 3, que são todos adultos já, chegando na meia-idade. Então, na família dela tinha um histórico de alcoolismo extraordinário. Extraordinário, que vem lá de trás, todo mundo bebe até cair, era um negócio horroroso. E ela sofria, eu sofri muito com muitos deles, me envolvi como um pai se envolve com os filhos, com os irmãos dela, ajudei, levei para casa, criei alguns, tudo isso. Mas eu via que alguns deles, uns 2 ou 3, não conseguiam parar. E depois ficaram só 2 naquele ritmo. A mãe, minha sogra, acabou morrendo por excesso de alcoolismo. O alcoolismo a matou. Uma querida, que eu sinto saudade dela até o dia de hoje. Muita saudade dela. E 2 filhos ali. Eu sempre de olho nos meus garotos. Mas ninguém gostava de bebida. Lá em casa nunca fomos de beber. Meu pai detestava a bebida alcoólica. Desde antes de se converter, ele não via nenhuma razão para aquilo ali. A alegria dele não dependia daquilo. Ele andava de muleta, não queria ficar tonto nunca. Então, eu também fui criado num ambiente onde, sexualmente falando, eu fui promíscuo desde a infância. Eu tenho que ser sincero quanto a isso. Mas eu nunca associei ao meu avô materno promíscuo. Eu só sabia que desde criança eu sentia uma atração extraordinária por cheiro de mulher, por perna de mulher. Já contei aqui várias vezes, eu ia para debaixo das mesas, usando a prerrogativa de ser uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, até 6, você ainda brinca debaixo da mesa, só para sentir o cheiro, especialmente quando tinha as mulheres sentadas. Eu queria sentir aquele cheiro das coxas, que para mim não era nada, e ninguém sabia, era só eu que sabia. Eu não considerava nada, eu só achava que os outros meninos não aproveitavam a vida como eu, mas eu nem achava aquilo malicioso, nem maldoso, nem pecaminoso, não era isso que estava na minha cabeça. E quando eu comecei a sentir atração irresistível pelas meninas, depois dos 5 anos eu fui usado e abusado pela babá do meu irmão, e eu gostava. Quando ela foi embora, eu não conseguia mais parar. Mas eu não me sentia pecando.
Eu só sabia que os adultos não gostavam e eu propunha no escondidinho, vamos brincar disso? Já tirava a roupa, daqui a pouco todas as meninas estavam peladas e eu pedia para brincar de me mostra como é a tua, que eu me mostro como é o teu. Daqui a pouco vocês sabem onde é que as coisas estavam. Não no primeiro dia nem no segundo. Era uma paciência infantil até que você ganhava as intimidades dos toques, das outras coisas. Mas, pois bem, ninguém sabia. Meu pai e minha mãe não tinham a menor ideia que eu era assim. Eles só foram notar quando eu entrei na puberdade. E aí era muito precoce tudo, e era demais, e os vizinhos notavam, e eu não deixava passar ninguém. Mas eu também não associava nada disso ao meu avô, aquele que morreu de promiscuidade. Não, não associava. Vocês sabem quando é que eu fui pela primeira vez associar isso? A ele, eu já era convertido. Anos já tinham passado quando eu fiz essa leitura, de que provavelmente eu fosse um herdeiro da deformidade genética dele, das pulsões dele, do elemento pulsional, psicofuncional, da herança dele para com a minha mãe, da minha mãe com transferência para comigo. Às vezes passa batido por um e pega no outro. Não é a maldição, é a cultura da perversão. Que o Evangelho curou completamente na minha vida, curou completamente. É uma coisa tão distante de mim que eu não consigo nem imaginar como é conseguir viver assim. Aí, pois bem, voltando aos meus filhos. Do lado da minha esposa, ela tinha uma preocupação horrorosa, porque o progenitor dos filhos dela bebia no mínimo uma garrafa de vodka por dia, às vezes duas. Muito álcool, muita bebida. E ela tinha pavor que os meninos fossem herdeiros daquilo. E criou os três meninos ali naquela disciplina de crente. Naquele tempo onde a piedade era, olha, eu lavo a tua boca com sabão se você botar uma porcaria dessa na boca. Não quero vocês assim. E o exemplo do pai era um negócio tão dantesco que nenhum deles quis ficar parecido com aquilo. Mas no meu lado, com a minha mulher, o exemplo que eu e a minha primeira esposa dávamos aos filhos era bom demais. Era limpo, equilibrado, ordeiro, pacífico, cheio de piedade, de oração, de compaixão, de misericórdia. Não tinha excesso de nenhuma natureza em casa, não tinha nada disso. E eles cresceram e até 20 e poucos anos, nenhum deles, exceto o mais novo, que nunca gostou de bebida alcoólica, mas eu tive que tratar dele em relação a narcóticos químicos. É uma história que todo mundo sabe. E ele ficou livre, graças a Deus. Mas um dos outros filhos começou a trabalhar com quem bebia muito. Depois de alguns anos, 8 anos, 10 anos, um dia em prantos, numa sauna, na casa dele, ele me falou: Dad, me ajuda, porque eu acho que eu fiquei alcoólatra, me ajuda, me ajuda. Eu falei: filho, eu te interno. E o que eu fiz com teu irmão, eu faço contigo, e eu vou contigo até onde tiver que ir. E aí depois ele me ligou e disse: não, não precisa não, eu estou aqui conseguindo dar meu jeito. Aí consegui um tempo, logo depois tropeçou, aí tentou, tropeçou, aí perdeu a confiança em si mesmo, creu que não ia conseguir, chutou o balde, e aí, ó, virou o balde para dentro. Quando eu vi, eu falei: não, meu filho não vai ficar assim. E comecei aqui, joelho no chão, oração, 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 oração. E eu ia para lá, era conversa, amiga, carinho, amor e admoestação. Admoestação, admoestação, isso não vai acabar bem, eu não vou deixar. Você vai se ajudar, nós não vamos consentir com isso. Você não vai inaugurar uma era de desgraça na sua vida. Você tem filhos lindos, você é um homem maravilhoso,
não vai acontecer. E o Senhor é bom. O Senhor é bom e deixou cair sobre ele aquela tromba d'água, sabe, necessária. Às vezes uma tromba d'água é o que nos salva. Caiu uma tromba d'água. Bah! Aí ele me ligou aqui num desespero, num pranto, e teve uma associação com o excesso de bebida e com o fato de estar ébrio, embriagado. E aí eu disse, essa é a oportunidade do Senhor. E aí, ó, entrei de solo e fomos, e fomos, e fomos, e fomos, e fomos. Agora já são 4 anos, abstinência absoluta. Voltou para aquilo que ele sempre gostou, que é atletismo, que é esporte, que é suar, que é cuidar do corpo, que é comer melhor. Aos filhos, ficaram numa alegria, a família inteira se rejuvenesceu de alegria, porque ele é amado, amado, amado e amado, e é um homem maravilhoso. Era uma maldição? Não, era uma herança, era uma cultura, viaja às vezes do gene. Às vezes está lá como uma propensão psicocultural. Ou tem a ver com um convívio que deflagra aquilo que estava latente e agora sobe. Mas não é uma maldição. Foi jogado e você está fatalisticamente condenado àquilo, sob hipótese nenhuma. Quem quiser ficar liberto, liberto fica. Pelo poder dessa disposição do livre-arbítrio e o poder do Espírito Santo, fortalecendo a decisão de caráter que diz: não voltarei atrás, não retrocederei. E se o justo cair, o Senhor o levantará e não ficará prostrado. É adiante que eu sigo. Eu esqueço para as coisas que para trás de mim ficam e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus para a minha vida e para a sua também em Cristo.